Sorocaba continua com falta de abrigo temporário para acolher menores em situação de risco. Vereador visita a obra abandonada de creche em Sorocaba. Polícia Civil de Jundiaí passa por treinamento de Libras. Artista plástico restaura bonecões em Salto para o Carnaval. Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Sorocaba continua com a falta de abrigo temporário para acolher os jovens em situação de risco. O jornalismo da TV Sorocaba SBT mostrou o problema que o Conselho Tutelar e as ONGs enfrentam desde o ano passado. Entenda melhor a situação na reportagem de J. Abreu e Hamilton Navarro. Em janeiro, o Lar Refúgio atendeu 7 casos de abrigo temporário de menores em situação de risco. Alguns deles cometeram pequenos delitos. A entidade não tem como receber menores temporariamente, porque eles ocupariam vagas destinadas para acolhimentos mais extensos. Mas o que preocupa mesmo é a mistura de jovens infratores com outras crianças em situação de risco. Quando eu recebo um adolescente que tem todo um histórico e eu coloco, eu trago para um abrigo onde eu tenho outras crianças, eu também corro o risco de expor outras crianças menores, outras crianças que têm essa situação de exposição a uma situação como essa. No início do ano, a TV Sorocaba SBT mostrou o caso. Na época, a Prefeitura de Sorocaba nos informou que rompeu o contrato seguindo uma resolução nacional que impede a existência de casas de passagem. Na reportagem, um adolescente de 17 anos infrator precisou do abrigo provisório. Na falta de lugar apropriado, foi acolhido no Lar Refúgio. Ele saiu do abrigo e, assim, cometeu vários delitos. O administrador, que também cuida de outro lar, diz que os delegados liberam indevidamente o jovem que comete um delito. A autoridade policial não quer se envolver com isso, porque sabe que existe a não imputação da lei, especialmente para o menor. Então, o que nós deveríamos fazer é encaminhá-lo para a medida socioeducativa. Para isso ele precisa de um processo, evidente, mas o problema é que eu não posso acolhê-lo novamente no abrigo. Esta promotora, especialista sobre menores em conflito com a lei, explica que as medidas socioeducativas são para aqueles que se envolvem com atos violentos e graves. Para os outros, mesmo que tenha cometido um pequeno delito, o destino é o acolhimento. Por exemplo, um furto ou um primeiro tráfico, ele não tem antecedente nenhum e não tem nenhuma situação de vulnerabilidade que consiga constatar que há necessidade de uma internação dele, aí a gente tem que acionar o Conselho Tutelar, ou melhor, primeiro um responsável legal. Se não se acha o responsável legal, a gente aciona o Conselho Tutelar para ver se há necessidade de uma medida protetiva. A casa de passagem, ela recebe esses adolescentes de forma provisória, porque elas vão ser encaminhadas para uma família extensa, avô, tio, tia, primos, né? Ou então, posteriormente, entregues para a própria família, em havendo condições. Até esta decisão, o Conselho Tutelar está de mãos atadas depois do fim do convênio para as casas de passagem. Precisamos ter um jogo de cintura, muitas vezes praticamente o serviço se adequando a essa modalidade provisória. O presidente já encaminhou ofícios para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério Público, Promotoria da Infância e da Juventude, Vara da Infância e da Juventude, Defensoria Pública, Câmara Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Social e também a Prefeitura. Os documentos mostram a demanda que existe para o serviço extinto e um estudo para a reimplantação do atendimento, mas até agora poucos avanços. Quando você termina um convênio, para você instaurar um outro procedimento, existe todo um processo. A gente entende que quando existe um reordenamento, adequar novamente esse serviço, tem que ter uma transição, mas você não pode interromper. Então, o que acontece? Na prática, nesse atendimento, muitas vezes a gente acaba usando outras vagas de atendimento, que seria para acolhimentos de natureza judicial, e acaba colocando esses acolhimentos provisórios que não seriam adequadamente utilizados. Nós recebemos essa comunicação, solicitamos, informações da Prefeitura para a gente poder analisar e sentar em conjunto e tentar resolver essa situação, porque realmente a cidade não pode ficar sem uma casa de passagem.
Olha, nós entramos em contato com a Polícia Civil sobre a liberação dos menores nos plantões. Eles explicaram que os menores infratores só podem ser apreendidos e encaminhados para a Fundação Casa quando houver violência no ato infracional. Do contrário, no mesmo instante é liberado ao pai, mãe ou responsável legal. E olha, o Conselho Tutelar de Sorocaba não deve realizar atendimento ao público nesta quinta-feira por conta de uma mobilização em que os profissionais de todo o país participam como forma de luto pela falta de segurança que terminou com a morte de 3 conselheiros no dia 6 de fevereiro em Pernambuco. Segundo o presidente do Conselho de Sorocaba, apenas o atendimento ao público será suspenso, pois os conselheiros devem trabalhar em escala de plantão. Uma família foi feita refém por 5 bandidos durante a tarde no Central Park, em Sorocaba. Segundo a polícia, um vizinho ouviu os gritos e chamou o socorro. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos foram apreendidos 5 armas, 3 delas seriam de uma das vítimas. 3 bandidos foram presos e um menor apreendido. Eles permanecem à disposição da justiça e um 5º suspeito conseguiu fugir. Um adolescente foi atacado hoje pela manhã por um pitbull no bairro Parque São Bento. Segundo moradores, o cachorro estava solto na rua. Ainda não se sabe quem é o dono do animal. E olha, esse já é o 2º caso de ataque de pitbull registrado em uma semana na região. No último domingo, um homem de 56 anos morreu em Votorantim, vítima de mordidas do cachorro da mesma raça. Ele chegou a ficar internado no Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiu. Após receber reclamação, o Legislativo faz visita surpresa em obra de creche de Sorocaba e nós acompanhamos. Abandonada. É assim que se encontra a obra dessa creche do Parque São Bento há 3 anos. O espaço que era para ser uma sala de aula virou depósito de entulho. As pias que foram instaladas estão quebradas e o prédio está cercado pelo mato. Materiais novos, abandonados e sendo depreciados, essa que é a verdade. Daqui a pouco vândalos começam a ocupar, muito mato, enfim. Você fica revoltado com a situação dessa. Segundo o vereador, 2 milhões foram investidos nessa obra, um descaso do poder público com 2.900 crianças que aguardam por uma vaga. Essa creche está entre as 20 que começaram a ser construídas em 2010 pela prefeitura. José Márcio mora perto da obra e disse que o local serve de abrigo para usuários de droga. O que deixa incomodado é as mães que trabalham e precisam deixar as crianças na creche e a gente vê essa construção aqui abandonada. Espero que a prefeitura tome uma providência e coloque aqui para funcionar, lógico. Devo levar isso também para a audiência pública que nós vamos realizar já no mês de março, mas imediatamente cobrar providências do prefeito e que ele coloque essa creche para funcionar o mais rápido possível. Com certeza. E nós procuramos a prefeitura para falar sobre essa situação da creche, mas até agora não tivemos resposta. Olha que bom exemplo, policiais civis de Jundiaí fazem curso de Libras para ampliar o atendimento nas ocorrências. O curso tem duração de 20 horas. Qual é o seu nome? Essa é uma das frases aprendidas no curso. As aulas são ministradas pela Guarda Municipal para 10 alunos que são policiais civis. A professora é Andréa Pontes, que já conhece a linguagem brasileira dos sinais há 3 anos. A gente vai colocando, introduzindo na comunicação algumas coisas que a gente sabe que é importante nessa profissão, né? Para poder fazer um bom atendimento, para poder conseguir entender pelo menos o início, né, de um problema, talvez, né? E aí, então, a partir daí, tomando as providências. 30 guardas municipais já se formaram. Agora é a vez de passar o conhecimento adiante. Sem dúvida, isso é muito importante. O objetivo da Guarda Municipal e de todas as polícias e todos os órgãos estatais é atender e atender a todos, né? Então, a pessoa que tem uma deficiência nesse sentido precisa ser atendida também. A necessidade em fazer o curso partiu da própria Polícia Civil. É muito importante que o policial tenha esse conhecimento.
porque como uma situação, a gente sempre pega a pessoa em situação dramática, situação de perigo e tal, até chegar um intérprete, alguém que conheça, que consiga falar, a pessoa ela passa um desgaste muito grande na delegacia, porque não vai conseguir transmitir o que está precisando ser transmitido na hora. Então é mais para dar mais uma forma de acesso ao cidadão que tem esse problema. Os GMs que sabem se comunicar por libras usam esse símbolo na farda. Foi desenvolvido juntamente com os surdos aqui da cidade, que elaboraram um símbolo que fosse facilmente identificado por eles. Não é? E então o guarda municipal que se comunica em libras, ele utiliza esse símbolo para ser facilmente identificado. Agora ficou mais fácil para os policiais atenderem a todos. Importante mesmo. E agora a gente vê imagens ao vivo do céu de Sorocaba. A cidade deve registrar amanhã mínima de 21 e a máxima de 31 graus. Olha, a quinta-feira deve ser pancadas de chuva a partir da tarde. Vamos conferir agora como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Iperó, as temperaturas variam entre 19 e 35 graus. Em Mairim, a mínima é de 16 e a máxima de 32. Jundiaí registra a mínima de 24 e máxima de 34. Mesma máxima prevista para Itapetininga.